Olá meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo falando da parábola do semeador. É uma série muito especial que estamos tendo aqui e tem sido bênção, tem sido edificante, temos aprendido coisas muito especiais. É o terceiro vídeo e caso você não tenha assistido os dois primeiros, clica aqui nesse card que você vai ter acesso aos dois primeiros vídeos e você vai ver que são lições muito especiais, muito maravilhosas que nós temos tido aqui nesse tempo. E hoje nós vamos para a sequência, ok? Capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Nós tomamos como base o versículo 13. Então disse Jesus: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? Esse foi o versículo que chamou a minha atenção para que nós nos debruçássemos novamente sobre esse texto. Jesus aqui está dizendo coisas muito importantes. Ele está dizendo que se nós não formos capazes de entender a parábola do semeador, como entenderíamos os outros ensinamentos? Por quê? Porque esta parábola, ela fala exatamente acerca da semeadura da palavra, do evangelho e da reação dos corações com relação à palavra que tem contato com as pessoas. Então é muito interessante quando Jesus nos diz que nós precisamos entender esta dinâmica da semeadura da palavra com a reação do coração que está recebendo essa palavra. Então, nós começamos falando acerca do semeador, depois falamos do primeiro terreno, que é o terreno de passagem, e hoje nós estamos falando do segundo tipo de terreno, que é o terreno de pedras, terreno pedregoso. Vamos lá, capítulo 4, versículo 5 diz assim: outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, grave isso, rapidamente. Mas as plantas logo murcharam, germinaram rapidamente e logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Agora vamos para a explicação da parábola que Jesus deu no versículo 16. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Eu quero começar o nosso raciocínio acerca desse tipo de terreno onde caiu a semente com uma informação. A partir daqui, todos os terrenos, todos os três terrenos que nós vamos ver, eles recebem a mensagem. Eles recebem a semente. À exceção do primeiro, onde a semente fica sobre o solo e as aves vêm e roubam. Todos os três, de uma certa maneira, recebem a mensagem que é semeada, a semente da palavra de Deus, e tem as suas reações características. Então, o terreno pedregoso, segundo a informação que eu quero dar, eu quero passar uma palavra que vai sintetizar esse nosso raciocínio. A palavra é superficialidade. É isso aí. Esse terreno, ele representa pessoas que têm um relacionamento superficial com a palavra de Deus. E por ser um relacionamento superficial, nós já podemos entender, imaginar, compreender que é o tipo de pessoa que não vai se entregar a um relacionamento profundo com Deus. É o tipo de pessoa que até recebe a palavra de uma maneira alegre, mas não se entrega a um nível profundo de relacionamento com a palavra, não se entrega para uma transformação real, verdadeira, profunda, que a palavra de Deus pode trazer para si. É o tipo de pessoa que se alegra com a palavra de esperança, de alegria, de vitória, de bênção que o Evangelho traz. Sim, e quem não se alegra com essa palavra do Evangelho? É uma palavra que nos renova, é uma palavra que pega o abatido e levanta, é uma palavra que pega o triste e faz ele ser alegre, é uma palavra que pega o derrotado e traz a ele força e torna ele vitorioso. Porém, não passa disso. A pessoa que é representada por esse tipo de terreno, o texto diz que como não há muita terra, a maioria
do terreno são pedras, um terreno pedregoso, como não há terra, como não há um habitat ideal para que uma semente seja plantada e cresça, esta semente que cai ali, ela rapidamente brota, rapidamente a raiz, mas também rapidamente ela morre. Porque na proporção da velocidade com que a raiz cresce e a planta brota, é a proporção com a qual, é a mesma velocidade com a qual esta planta vai secar diante de uma adversidade. Jesus diz que quando vem o sol, quando vem o calor, ela logo seca. E sol e calor falam de provações. O que essa pessoa representada pelo tipo de terreno que nós estamos vendo aqui agora, o que ela está dizendo, o que ela diz é o seguinte: ei, eu aceito esta mensagem, mas não venha me falar das renúncias, das provações, das dificuldades e das tribulações que fazem parte do Evangelho, porque eu não quero compromisso com isso. A pessoa que é representada pelo terreno de pedras, ela não quer um compromisso profundo com o Evangelho. Na explicação, Jesus diz o seguinte: assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, desanimam. Lucas, no capítulo 8, ele diz que essas pessoas são aquelas que desistem na hora da provação. E por que elas desistem? Porque elas não se envolveram a ponto de que as suas raízes fossem fundas no Evangelho, se aprofundassem nas coisas poderosas de Deus. Elas ficaram apenas no primeiro nível, no nível da euforia que o Evangelho traz quando ele entra na vida de alguém, quando alguém recebe ele no seu coração. Quando as adversidades por causa do Evangelho que essa pessoa recebeu começam a surgir, essa pessoa logo manifesta que ela não tem interesse com isso, sabe? E meditando sobre isso, me veio uma passagem que está no Salmo 92. O Salmo 92. Eu vou ler com você o Salmo 92. Salmo 92, ele vai falar pra gente de dois tipos de árvores que simbolizam pessoas que estão enraizadas na presença do Senhor. Salmo 92 diz assim, versículo 12: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Eu vou ler de novo. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor e florescerão nos pátios do nosso Deus. Aqui o salmista do Salmo 92, ele está dizendo: ei, aquele que se entrega a um relacionamento com a palavra verdadeira, aquele que se entrega a um relacionamento profundo com Deus, ele está plantado na casa de Deus. Ele está firme em Deus. E ele vai usar duas plantas de exemplo. A palmeira, que é a palmeira tamareira, que é a planta natural da região, e o cedro do Líbano. E numa rápida pesquisa, eu já preguei essa mensagem há alguns anos atrás, e pesquisando, eu fui estudar sobre a palmeira e sobre o cedro do Líbano. E a palmeira é uma das plantas que mais demora para frutificar. O que não tem nada a ver com essas pessoas de um terreno que são representadas por um terreno pedregoso. Porque a palmeira, ela leva muitos anos. Claro que nós estamos falando aqui da originalidade do texto, não estou falando de técnicas modernas hoje, com avanços de genética e da medicina que trata de plantas. Não. Eu estou falando da originalidade do texto. Originalmente,
a palmeira tamareira, ela leva muitos e muitos anos para produzir. Muitos e muitos anos para produzir. Só que a palmeira é uma planta que tu usa a raiz, tu usa o tronco, tu usa os galhos, tu usa as folhas, tu usa os frutos e ela frutifica por muito tempo depois que começa. Ou seja, é necessário tempo, é necessário dedicação, é necessário envolvimento. Agora, o cedro do Líbano, que planta interessante também o cedro do Líbano. Nos 3 primeiros anos, enquanto a plantinha brota acima da terra 5 centímetros, a raiz do cedro do Líbano cresce 1,5 metro. Em 3 anos, 5 centímetros de planta e 1,5 metro de raiz. Porque o cedro do Líbano prioriza as suas raízes. Por quê? Porque o propósito do cedro é ser uma planta que possa chegar até 40 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Então ele precisa de uma raiz forte. E a raiz do cedro, ela procura rochas onde ela possa se agarrar naquelas rochas, e toda tempestade que vier não é capaz de derrubar o cedro do Líbano. Diferente de quem é representado por um terreno de pedras, que, como o próprio Senhor Jesus diz, na primeira luta, na primeira tribulação, no primeiro problema, desanimam e são arrancados. Eu quero incentivar você a verificar o seu coração se você não tem sido uma pessoa que tem ficado na superficialidade do relacionamento com Deus e com a sua palavra. A palavra de Deus pode te fazer forte. A palavra de Deus pode te fazer alguém resistente. Com certeza, há situações na nossa vida que começamos a passar por causa da presença do Evangelho. Mas a Bíblia nos diz que o peso de glória que em nós há de ser revelado, ele é superior a tudo aquilo que nós pudermos e tivermos que enfrentar nessa vida. Vale a pena se aprofundar no relacionamento com Deus. Vale a pena se aprofundar na palavra de Deus e ser alguém forte, enraizado no reino de Deus, nas coisas de Deus, na sua palavra, e enfrentar o que tiver que enfrentar. Vale a pena, porque nós seremos achados vencedores e dignos de receber algo muito superior na vida que está nos aguardando. A minha oração é que você não seja, e se tem sido até aqui, que deixe de ser alguém que é representado por um terreno de pedras e comece a deixar o Senhor transformar o teu coração em uma terra que seja um habitat ideal para a semente da palavra de Deus e para que você possa frutificar e permanecer até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima.